Saudações em Cristo, amada igreja. É uma alegria estar aqui com vocês para poder compartilhar de uma mensagem que faz parte de uma série de estudos que a igreja tem ministrado nesse mês de janeiro, no começo desse ano de 2021. Uma série de estudos, de palestras especiais que estão sendo ministradas aos domingos pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. Essa é a última mensagem de 4 mensagens que foram ministradas. A primeira foi ministrada pelo irmão Elton, falando um pouquinho sobre planejamento financeiro. O Dr. Rodrigo, nosso irmão em Cristo, também falando sobre o cuidado da saúde. E essas duas mensagens, essas duas palestras com um tema bem importante no contexto de pandemia ao qual nós estamos vivenciando. E semana passada o Serginho ministrou o irmão Serginho ministrou a terceira mensagem, a terceira palestra, falando sobre o cristão como um modelo positivo nesse contexto de mundo ao qual nós vivemos. Hoje nós temos o desafio de fechar essa série de estudos falando um pouquinho sobre o valor do estudo bíblico. Então nós vamos fechar esse ciclo de temas importantes no mês de janeiro, falando um pouquinho sobre o estudo bíblico e o valor importante que ele tem para nós. Para nós começarmos esse estudo, eu quero ler com os irmãos o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu quero orar com os irmãos e rogar que Deus nos abençoe no estudo e na ministração da palavra dele. É uma alegria ao meu coração poder servir ao Senhor na ministração da palavra, sendo assim então usado por Deus para abençoar a minha própria vida e a vida dos irmãos. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 diz assim a palavra de Deus: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que toda pessoa de Deus, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui nós temos uma ênfase em 3 situações quando é dito que toda a escritura, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. E ela é útil para produzir aquilo que Deus quer em nós, para que todos nós sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Aqui nós temos um pouquinho daquilo que é o valor, aquilo que é o poder do estudo bíblico para nós. Há uma autoridade, há um poder muito grande nas Escrituras, enquanto nós a estudamos e a aplicamos no poder do Espírito. Que Deus nos ajude a compreender estas verdades nesta manhã. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ministra a nós a importância grandiosa, profunda do estudo bíblico, não apenas como o estudo de mais um tema, de mais uma informação, mas aquilo que é palavra inspirada do Senhor, útil para as nossas vidas, para mudar as nossas vidas e também para nos capacitar, para nos tornar aptos para toda boa obra, que glorifica o Senhor e edifica a tua igreja. Ensina-nos estas verdades em nome de Jesus. Amém. Qual é o valor do estudo bíblico? Qual a importância de estudarmos a Bíblia? Qual a importância da Bíblia para os nossos dias? Tal valor ele é medido pelo seu conteúdo. De modo geral, o valor, a importância, o poder do livro que nós temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, ela é medida pelo fato de que ela é um conteúdo divino, ela é um conteúdo sagrado. Agora, desde os tempos mais antigos, nota-se esse valor. Desde os tempos mais longínquos, desde as antiguidades mais distantes do que já foi registrado em termos de informações, de registros históricos, nós temos as indicações
do valor que as Escrituras têm e do fato de que nós precisamos estudar, ler e aprender aquilo que tem em termos de conteúdo nas Sagradas Escrituras. Os autores viram essa necessidade, os próprios autores das Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, desde Moisés a João, são autores que viram a necessidade de registrar uma mensagem tão preciosa. Tal mensagem, ela foi sendo desenvolvida e solidificada durante séculos e séculos, até a vinda do nosso Senhor Jesus, onde nós temos ali os evangelhos que testificam a respeito de Jesus. Então, 2000 anos antes de Cristo, desde Moisés, nós temos os autores trazendo uma mensagem que foi sendo desenvolvida e construída, e nesses anos, nesses séculos, esta mensagem foi sendo construída e solidificada. Não foi uma história inventada de um dia para o outro, de uma noite para outra. Há uma unidade na mensagem, há uma coerência muito grande nesta mensagem, desde Gênesis a Apocalipse. Há um tema central a respeito de Deus e a sua mensagem para a humanidade. É um único livro, a Bíblia é o único livro que tem o maior volume de cópias dos livros originais escritos pelos próprios punhos dos autores bíblicos. As cópias desses livros originais, há pouca divergências mínimas, às vezes de vírgula, de um acento, de um ponto. A Bíblia é o único livro que tem uma quantidade gigantesca de cópias. Inclusive a gente pode encontrar essas cópias nos museus espalhados pelo mundo afora, especialmente na Europa antiga, que tem lá os museus arqueológicos, de escritos, de manuscritos, de papiros, e a Bíblia é o que contém a maior quantidade dessas cópias. E comparando cópia com cópia, há uma divergência muito pequena. Comparado, por exemplo, com os escritos de Platão, Platão, as cópias divergem muito. São poucas as cópias dos escritos originais de Platão, de Sócrates, falando da filosofia, daquele contexto lá antes, alguns séculos antes e alguns séculos depois de Cristo, Sócrates, Platão e alguns outros. As cópias deles divergem muito e são poucas as cópias. A Bíblia, ela é notória nesse sentido. A Bíblia, ela é uma referência na formação da Constituição de muitos países. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa. Quando aqueles países foram sendo desenvolvidos no começo da sua história, a Bíblia foi usada como referência na formação da Constituição, das leis daqueles países. Isso é incrível, isso é muito importante perceber a importância do livro que nós temos em nossas mãos. A própria história, a arqueologia realçam, apontam para a veracidade, para a inerrância das Escrituras. A cada novo momento, a cada nova informação que chega a respeito de informações históricas, arqueológicas, nós temos novos papiros sendo encontrados, nós temos novas informações chegando para nós, mostrando e apontando e aprovando e testificando os textos das Escrituras para nós. Isso é muito importante. Isso aponta para tal valor de um livro com um conteúdo tão precioso, tão importante. E eu citei aqui apenas algumas características, existem outras mais. Porém, a pós-modernidade e seu discurso tenta extinguir o valor desse texto, desse livro tão importante para nós. O que é a pós-modernidade?
Modernidade é a evolução tecnológica, industrial, da, 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 da tecnologia da informação, do conhecimento. Nós estamos na pós-modernidade, nós somos uma civilização pós-moderna, especialmente se tratando da Europa, e nós aqui no Brasil já estamos vivendo essa pós-modernidade. E o discurso pós-moderno traz consigo uma mensagem que tenta extinguir esse valor tão imprescindível da palavra de Deus. Por quê? Porque a pós-modernidade traz consigo a ideia de que tudo é relativo. E a Bíblia fala de absolutos. A Bíblia fala de verdades inegociáveis. A pós-modernidade vai dizer, olha, tudo é relativo. Talvez o que para você é verdade, para mim não é. O que para você é certo, para mim não é. A pós-modernidade, em termos de que tudo é relativo, mostra isso. Então a Bíblia, ela não se enquadra mais. A pós-modernidade vai dizer que o texto bíblico ele é muito antigo. Então, é um texto que não se aplica mais. É um texto que nós estamos tão evoluídos que é um texto antiquado, um texto que não tem mais valores morais para as implicações para os dias de hoje. Há também, né, nesse discurso, a ideia de uma incapacidade que a Bíblia tem para contextualização cultural. As nossas culturas são tão evoluídas, as nossas culturas elas estão em constante evolução, que a Bíblia não tem a condição de ser contextualizada para os nossos dias. Sem falar naqueles que estão no contexto religioso, que usam a Bíblia como a referência, mas tem a postura, tem a teoria do liberalismo teológico como ferramenta para a interpretação e aplicação do texto bíblico, para tentar sanar aquilo que nós citamos até agora como o discurso da pós-modernidade, para tirar o valor das Escrituras. E a teologia liberal, ela vem para ser uma das piores, um dos piores inimigos da Bíblia, da igreja, porque na verdade esse é um inimigo que está dentro da própria igreja. A pós-modernidade ela vem falar também a respeito e trabalhar em cima do aumento da descrença. A própria Bíblia fala a respeito de que nos últimos dias se aumentará a incredulidade no mundo, o amor se esfriará e o ateísmo como fruto direto da pós-modernidade faz com que as pessoas olhem para o texto bíblico com maior e cada vez mais incredulidade. Esse aumento da descrença, atrelado, aliado a uma espiritualidade modinha, em que hoje é fácil dizer que você acredita em Deus. Hoje é muito comum você perceber essa espiritualidade de micro-ondas, vamos usar a expressão. São pessoas que dizem que acreditam em Deus, têm fé, elas até dizem que oram, elas têm uma postura de uma espiritualidade incrível, elas dizem que têm experiências de uma paz espiritual, mas elas não acreditam na Bíblia. Elas não têm compromisso com a igreja, não são membros da igreja, não se batizam, não obedecem os mandamentos e as ordenanças do Senhor, não participam da ceia, não comungam da fé sobre a Trindade. E são frutos de um movimento chamado Os Desigrejados, em que então, aliados a esse aumento da incredulidade, viram uma salada de um sincretismo que só torna cada vez mais o nosso contexto difícil de ser difícil de ser encarado como pessoas que estudam seriamente as Escrituras. Então o valor das Escrituras ela vai sendo perdido cada vez mais nesse contexto. Porém, como disse Billy Graham,
A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai ser editado e que vai sair amanhã. Ou seja, a palavra de Deus, ela é sim, e tem grande autenticidade, poder e autoridade, porque ela é muito antiga. Os seus escritos, a sua mensagem, ela foi construída e desenvolvida, registrada e tem sido pregada e anunciada há muitos anos, há muitos séculos. Porém, sobretudo, não há um livro, não há um artigo, não há um material que é tão atual quanto as Escrituras. Então, qual o valor do estudo bíblico para mim e para você? Tudo bem, nós podemos até entender, olha, a Bíblia, ela é realmente incrível, a Bíblia, ela é um livro histórico, ela é um livro cheio de autores e todos os autores falam a mesma língua. A mensagem bíblica, ela tem uma coerência, uma unidade tão profunda. Realmente, a gente pode provar que ela é a palavra de Deus, inspirada por Deus e tem um poder incrível. Agora, qual o valor dela para nós? Qual o valor das Escrituras para mim e para você? Qual o valor desse texto para a igreja nos dias de hoje? Qual o valor da mensagem, do estudo desta mensagem para um contexto de mundo ao qual nós vivemos? Num contexto em que você vai perceber pessoas que descredibilizam o texto, que dizem que o texto não é tão poderoso assim, tão atual assim, que o texto ele é antigo, que o texto ele produz crentes bitolados. Como que a gente pode então entender que esse texto para nós, como que eu posso tentar convencer um crente que não está estudando a Bíblia, que já há muito tempo a sua Bíblia está empoeirada? Como convencer adolescentes a saírem do Instagram, do Facebook e voltarem para o texto sagrado? Como que nós podemos então incentivar os crentes a voltarem a estudar as Escrituras, porque ela tem um valor realmente imprescindível, um valor notório, um valor que faz realmente diferença nas nossas vidas. Eu queria citar 3 razões pelas quais nós podemos então abraçar esse valor tão profundo do estudo bíblico. Em primeiro lugar, é a forma mais eficaz. O estudo bíblico é a forma mais eficaz como mantemos a nossa comunhão com Deus. O estudo bíblico é a forma mais eficaz como nós mantemos o nosso conhecimento de Deus e a nossa comunhão com esse Deus. Não há outra ferramenta, não há outro caminho, não há outro conteúdo, não há outro lugar que nos é tão eficaz quanto o próprio estudo bíblico para nos fazer conhecer Deus e manter a nossa comunhão com Deus. O texto inicial que nós lemos, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, aponta para esse caminho. Por quê? Porque as Escrituras, ela é inspirada por Deus. E o texto diz lá que não é parte do texto que é inspirado por Deus. Todo o texto bíblico, a Bíblia fala ali em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é partes do texto, é o texto todo de Gênesis a Apocalipse que é inspirado por Deus e útil. Esse texto tem essa eficácia de nos levar ao conhecimento de Deus e de dar manutenção à nossa comunhão com este Deus. Porque o conhecimento de Deus não é apenas para que tenhamos um conhecimento e um conteúdo de informação, mas de comunhão com Deus. Nós nos informamos daquilo que a Bíblia fala para que nós conheçamos a Deus, mas para que nós também tenhamos um relacionamento com Deus. O conhecimento bíblico, ele não é apenas teórico, mas ele é de relacionamento. É por isso que em João capítulo 1, versículo 1 diz que o Verbo se fez carne. Aquele que é a palavra, Jesus Cristo, se fez
carne e habitou entre nós. O texto diz que, então, a verdade não é apenas um conceito. A verdade, a palavra, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E é por meio do estudo da palavra que eu conheço Deus e eu tenho comunhão com Ele, com o próprio Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1 deixa isso de maneira muito evidente e clara. Eu queria ler esse texto com vocês e perceba que existe uma construção desde os tempos mais antigos até os dias de hoje, de como Deus tem falado conosco e de como é importante. É tão profundo o valor do estudo bíblico por conta daquilo que é a importância e o valor do próprio Cristo para nós. Olha só o que Hebreus capítulo 1, dos versos de 1 a 3 diz. Há muito tempo Deus, muitas vezes e de várias maneiras, nos falou por meio dos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O autor de Hebreus vai falar que por muito tempo, de várias maneiras, Deus falou por meio dos antepassados e dos profetas, que foram registrados todos esses textos, todas as mensagens, os livros no Antigo Testamento. E os apóstolos e os escritores do Novo Testamento. E nos últimos dias nos falou por meio do seu Filho Jesus. E os autores, os evangelistas, no Novo Testamento, especialmente dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, vão citar esta mensagem preciosa de Jesus. Deus tem falado conosco e Deus carinhosamente e amorosamente registrou esses textos, esta mensagem. E nós temos as Escrituras nas nossas mãos. Deus tem falado conosco, especialmente nos últimos tempos, de maneira muito especial, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, estudar aquilo que foi registrado, meditar nestas palavras, é a maneira mais eficaz de conhecer Deus e de ter comunhão com Deus. Esta é a primeira razão do valor das Escrituras. Mas existe uma segunda razão importante para nós, e é tão importante quanto a primeira razão. Qual o segundo valor de estudarmos as Escrituras? O segundo valor é que o estudo bíblico é a melhor ferramenta para lidarmos com as nossas crises pessoais. Se, em primeiro lugar, é a maior forma, é a forma mais eficaz de conhecer Deus e manter comunhão com Deus, em segundo lugar, estudar as Escrituras é a melhor ferramenta que nós temos de autoconhecimento e de conhecermos as nossas fraquezas, as nossas crises e de termos as ferramentas que nós precisamos para tratar as crises mais profundas da nossa vida, das crises existenciais, dos meus sofrimentos emocionais, das minhas reclamações, das minhas murmurações. As Escrituras trazem para nós ferramentas para nós mesmos. O que a própria palavra fala a respeito disso? Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos fala que estudar a Bíblia nos traz esse benefício próprio. Olha só o que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em vosso coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Paulo fala que se as Escrituras habitarem ricamente em nós, em nosso coração, e se nós nos aconselharmos uns aos outros com toda a sabedoria e graça,
com salmos e hinos, nós teremos condições, como diz o versículo 17, de tudo o que fizermos, seja em ação ou seja em palavra, nós vamos fazer isso em nome de Cristo, e isso vai redundar na glória de Deus e na nossa edificação. Então, quando nós passamos por crises, quando nós lidarmos com os nossos próprios problemas, conflitos com pessoas, no contexto de família, de trabalho, qual a chance de alguém que não tem a comunhão com Deus, que não tem o conhecimento das Escrituras, ao passar por uma crise, ser bem-sucedido sem a capacitação espiritual do próprio Deus nas nossas vidas? Qual a chance dessa pessoa não ter bom êxito? A chance é grande. Daí as pessoas, elas recorrem a psicólogos, recorrem aos médicos, e elas podem ser ajudadas. E o psicólogo, o médico, os terapeutas, os especialistas sociais, da filosofia, podem ajudar? Podem. Mas nem sempre eles são suficientes. E de fato, o conhecimento humano não é suficiente, mas o conhecimento de Deus, Cristo, é suficiente. E quando nós temos a possibilidade de ter a suficiência de Cristo em nós, habitando plenamente o conhecimento de Cristo em nós, nós teremos ferramentas para lidar com as nossas crises. A mensagem bíblica nos dá a capacidade de ser o nosso próprio terapeuta. A palavra em nós, como diz lá nos Salmos, a palavra habitando no nosso coração, não vamos pecar contra Deus. A palavra em nós é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus habitando nos nossos corações, ela nos dá a munição e as ferramentas para, com salmos e hinos meditados em nosso coração, nós podemos confrontar o nosso próprio coração. Como diz lá no Salmo 42, quando Davi diz: por que está tão abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Qual o exercício que ele está fazendo ali? Ele está usando o poder da ferramenta da palavra para questionar as suas próprias tristezas. O texto bíblico tem esse poder terapêutico, curativo, de alimento da nossa alma. Então, em segundo lugar, o valor do estudo bíblico nos dá essa ferramenta para lidarmos com a gente, com as nossas próprias crises. Ela é essa ferramenta para alimentar a nossa alma e para nos dar munição e ferramenta para que nós possamos lidar com as nossas próprias crises pessoais. E em terceiro lugar, uma terceira razão da importância do estudo bíblico é que esta mensagem, ela é a única plenamente capaz de nos fazer compreender e entender o mundo e o sistema a qual nós vivemos. Não há nada, não há outra ferramenta, não há outro meio pelo qual, não há outra mensagem que nos faz compreender e entender plenamente o mundo e o sistema a qual nós vivemos. A Bíblia, ela é honesta para nos desenhar um quadro de um mundo e de um sistema que nós vivemos, que é um mundo que precisa ser entendido. Nós podemos conhecer a Deus, nós podemos conhecer a nós mesmos, mas se nós não conhecemos o mundo ao nosso redor, nós não sabemos os meios, nós não conhecemos os perigos do mundo que nós vivemos. Se nós não conhecemos plenamente o terreno onde nós estamos habitando, perigos e situações como que eu posso dizer, de armadilhas podem estar estão sendo colocadas ao nosso redor. Nós precisamos conhecer o mundo ao nosso redor. E a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra, ela nos ensina, ela nos faz compreender plenamente sobre como entender e compreender o mundo e o sistema ao nosso redor. João capítulo 17, versículo 15 fala isso.
Jesus ele diz, olha, eu oro, eu rogo para que Deus não os tire, não os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, Jesus ele conhece o mundo ao qual nós vivemos e ele não pede para que nós saiamos daqui. Ele pede para que nós sejamos livrados do sistema maligno que jaz esse lugar. É o que João vai dizer lá na sua primeira carta, de 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz o maligno. Então nós temos algumas pistas nas Escrituras que nos dão a indicativa de que nós estamos num mundo, num contexto de um sistema realmente perigoso, cheio de armadilhas. E o estudo bíblico de Gênesis e Apocalipse vai nos mostrar, vai nos dar o esboço e as trilhas que nos dão esse entendimento desse sistema de um mundo maligno. João capítulo 16, versículo 33, eu queria ler esse texto com vocês. João 16, 33, aponta para essa preocupação que a Bíblia nos mostra, aponta para esse conhecimento a respeito do mundo a qual nós estamos vivendo. Jesus ele fala sobre isso em João capítulo 16, versículo 33. Jesus ele diz, eu lhes disse todas essas coisas, ou seja, tudo aquilo que Jesus pregou, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós temos, ao conhecer a Jesus e a sua mensagem, esta palavra de refrigério, esta promessa. Jesus ele diz, olha, tudo que aquilo que eu preguei, toda a minha mensagem é para que vocês tenham paz em mim. Nesse mundo, nesse sistema perigoso, vocês sim terão muitas aflições. Mas por conhecer esse mundo, por conhecer os perigos desse mundo, as armadilhas malignas que existem ao nosso redor, Jesus ele disse, eu venci esse mundo, por conhecer esse mundo. Jesus, ele foi aquele, como diz lá em Colossenses capítulo 1, Jesus é o próprio Criador desse mundo, do universo. Então ele conhece muito bem aquilo que ele criou. Ele inclusive conhece a humanidade, as pessoas que habitam nesse mundo e nesse sistema maligno. E Gênesis capítulo 3 vai dizer que esse sistema ele está caído. As pessoas pecaram lá em Adão. E nós vivemos num sistema maligno, caído. E caminhando para o final desse estudo, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz que Jesus nos chamou, nos convocou, nos deu uma grande comissão. Ide e pregai esta mensagem, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando essas pessoas confessarem ao nosso Senhor como Senhor e Salvador. E no versículo 20, ele vai dizer lá em Mateus 28, 20, quando ele nos convoca para sermos testemunhas até os confins da terra, ele vai dizer no versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eis que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. No Novo Testamento é comum a relação entre os termos mundo, era, tempo, serem correlativos, que são traduções de várias palavras, de vários termos do original grego para dizer sobre a mesma coisa. O mundo ao qual nós vivemos, o sistema ao qual nós vivemos, o tempo ao qual nós vivemos, os séculos ao qual nós vivemos, inclusive quando os autores do Novo Testamento vai dizer que o fim deste mundo, o fim desse tempo, o fim desta era está próximo. E Jesus vai dizer aqui que ele estará conosco, ele vai nos capacitar, ele vai nos dar a condição para que nós possamos então ensinar os outros a obedecerem tudo aquilo que ele nos ordenou, e que ele estará conosco até o fim desse tempo, até o fim desta era, deste mundo maligno. Ou seja, em outras palavras, o valor das Escrituras é um valor imprescindível, porque em primeiro lugar,
ela nos dá a forma mais eficaz para conhecer Deus e manter comunhão com Deus. É a melhor ferramenta, em segundo lugar, para o autoconhecimento e para lidarmos com as nossas crises pessoais. E em terceiro lugar, é a única mensagem que realmente nos faz compreender o mundo e a época a qual nós vivemos. É a única mensagem que explana, que escancara o sistema maligno, corrupto a qual nós vivemos e que nós então precisamos nos preparar para vivermos nesse mundo corrupto, para nos conhecermos melhor e para, acima de tudo, conhecer a Deus em Cristo Jesus melhor. Que Deus nos abençoe para que sejamos uma comunidade de discípulos que valoriza a Bíblia não apenas como um livro sagrado que está reservado em algum lugar da nossa casa, mas que tem morada no nosso próprio coração, na nossa mente, enquanto nós a estudamos e a aplicamos para que ela faça diferença nas nossas vidas e através das nossas vidas essa palavra, esta mensagem, esse estudo tenha um valor real quando através de nós abençoamos pessoas, abençoamos a nossa igreja e abençoamos o nosso mundo ao nosso redor. Que Deus nos abençoe e que Deus faça realmente esta mensagem ter valor em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe. Um ótimo domingo. Forte abraço. Até a próxima ocasião em que estaremos juntos. Abraço. Até mais.